eu sou Elizabeth Bernardi do Fórmula Fashion Moda e Artesanato e sejam muito bem-vindas a mais uma aula onde nós estamos trabalhando sobre a construção de vestidos com retalhos. Como a gente tem falado, trabalhar com retalho é tudo de bom, nós adoramos e faz muito bem para a nossa mente, faz muito bem para as nossas mãos e faz muito bem também para a nossa parte financeira, né? Porque é muito fácil comercializar peças construídas com retalhos, né? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um vestido que ele é bem longuinho e algum tempo já eu comecei a passar algumas modelagens para aquele TNT. Por quê? Porque não rasga, segundo porque é muito mais fácil de armazenar. Quando eu comecei a ficar com muito papel e o papel assim, ele mesmo dobradinho e tal, ele gera volume. Então, há algum tempo eu comecei a passar algumas modelagens que eu uso com mais frequência, eu comecei a passar pro TNT, porque daí eu dobro, numa caixinha cabe muita modelagem, né? Então, aí assim, na aula de hoje nós vamos trabalhar um vestido que ele parte de uma regata. Então, ele vê esse aqui que ele tem uma cava e o decote, que ele tem uma costura na frente e uma costura lateral. Então, se ele tem costura na frente e nas costas, ele é construído em 4 partes, né? Por que eu faço assim? Porque é mais fácil trabalhar com o retalho. Porque é muito mais difícil fazer um tecido lá de 1,40 m por 2 metros do que eu ir construindo partes. E esse vestido ele fica muito bom. Nós vamos confeccionar em retalhos de jersey. Então tem várias padronagens que eu vou mostrar. Então o que é importante? É importante assim, ó, que eu vou puxar para ver. Que ele vem assim, ele tem a área do bolso, aí ele é a cintura e vai abrindo. Ele vai abrindo, como se fosse um corte princesa. Olha aqui, ó, na base dele o quanto ele é largo. E ver, vamos ver aqui na base dele, ele tem 67 centímetros na base. Então, veja bem, ele é bem largo. Olha, isso aqui, ó, só na frente. Então, precisa de bastante retalho para fazer esse vestido, mas a gente vai fazendo e a gente vai ver que não tem segredo nenhum, né, da gente ir fazendo. Lá embaixo ele tem esse tamanho e aqui em cima ele tem um tamanho bem menor. Então, à medida que a gente for construindo, você vai vendo que vai diminuindo, porque aqui em cima vai muito pouquinho o retalho, né? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é construir os retalhos, como a gente já fez nos outros vestidos. Depois de construído o retalho, a gente volta à mesa e vamos fazer o corte. Depois do corte, nós vamos montar o vestido, assim como todos os outros processos que a gente fez. Esse vestido, como eu vou trabalhar com o jersey, eu vou colocar um forrinho. O forro alto acaba ele, então ele fica uma peça muito fácil de fazer, né? Porque o forro fica exatamente igual, só não tem o mesmo comprimento, ele vai até a altura do joelho, talvez até um pouquinho menos, porque ele fica mais levinho pro verão, mas ele fica mais firme aqui nessa região de quadril, de cintura, busto, então quando forra ele fica melhor, né? Então é isso que nós vamos fazer. Outra coisa, essa modelagem é uma modelagem M, mas é um M assim que veste um 40, 42, né? Aí, por exemplo, a tua cliente ou você usa 44, você aumenta na lateral. Então você vai puxando para a lateral. A partir do 46, você tem que aumentar no centro também, 1 centímetro. Por quê? Porque quando a gente muda para o manequim 46, o busto também cresce, às vezes essa altura aqui acima da cintura também fica mais alta. Então precisa de um pouquinho de tecido no centro para que o busto não fique tão deslocado para as laterais, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Como que nós vamos fazer, gente? Olha, eu vou esquecer um pouquinho a parte lá de baixo. Ó, eu vou pegar retalhos e vou começar a jogar em cima. Ó, por exemplo, aqui, ó. Sempre que eu jogar, eu vou jogar mais um, porque eu sei, ou de preferência até 4, porque como eu sei que eu tenho quatro partes, acaba sendo mais fácil. Ó, vamos ver mais um desse.
Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma estampa. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem uma outra estampa. Ele pode vir até aqui, ó. Porque é aonde ele dá aqui, ó. Esse pode vir aqui. 1, 2, 3, 4. Então aqui já tem. Aí a gente vai descendo, construindo. E depois é o que a gente vai ver. Eu tenho aqui bastante retalhos. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um retalho que eu tenho que cuidar. Embora ele tenha ele é jersey também, mas assim, um tecido de caveirinha junto com esses florais aqui, alguém poderia achar assim inusitado e comprar. Mas a maioria não sei se gostaria de um vestido com caveirinha. Então a caveirinha, às vezes, eu prefiro colocar numa blusinha, numa peça assim que não seja, porque um vestido você tem ele há muitos anos. Você usa esse verão, você usa o outro, né? Então, é importante que você tenha, assim, uma padronagem que agrade muito, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Esses dias atrás, num outro vídeo, eu mostrei sobre montagem, eu montei alguns pedaços, olha. Então, como eu montei só para mostrar, são pedaços que eu posso usar aqui. Então, já tem alguma coisa que está começada. Vamos ver se tem mais algum pedaço. Acho que só esses 2 pedaços que tá montado, ó. Tem mais um aqui. Então esses pedaços, olha aqui, ó. Podem todos ser usados aqui. Porque eu fiz numa aula de gravação sobre retalhos. Então, quando a gente faz assim, vai deixando pronto, depois é só aproveitar. Olha aqui, ó. Vai ficar bem diferente, né? Então é isso que nós vamos fazer agora, gente. Então assim, esse é um retalho de malha. Então eu vou montar na máquina overlock. Na máquina reta, você vai montar só os tecidos planos ou uma outra peça, você pode trabalhar com a agulha ponta bolha, que é aquela assim, que tem um douradinho assim na parte superior da agulha. Aquela agulha costura muito bem em máquina, mas assim, não em série. Assim, se você tem uma quantidade de peças para fazer, o ideal é que adquira uma overlock, como eu já falei em outro vídeo, uma overlock dessa chinesinha, sequinha, ela é barata, né? Com 4 ou 5 vestidos você paga a sua overlock e continua o seu trabalho. Quando eu já tenho as 4 partes prontas, que são 2 para as costas e 2 para frente, porque lembra-se que tem costura no meio, aí eu volto para a mesa e venho fazer a limpeza, né, o corte do molde. Aí eu pego e ponho o molde em cima, lembra que aquele nosso molde amarelo, vejo bem onde é o centro da frente, né, centro da frente. Aí eu coloco no molde e vou fazendo a limpeza. Eu limpo o tecido exatamente na linha do molde, né? Então, para ficar bem certinho as 4 partes, senão ela não dá certo. Aí, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Queria mostrar até em cima aqui para vocês verem, ó. Até sobra, ó. Né? Então, eu vou fazer o corte na linha do molde, todas as partes, e lembrando que é direito e esquerdo. Então,
Se eu corto primeiro esse, eu não tô cortando junto, vou cortar todos separados, porque cada um foi montado separado. Aí eu vou cortar esse, aí o outro eu esqueço o molde e vou cortar direito sobre direito, porque senão eles ficam os dois para a mesma direção. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente não cuida é muito fácil perder peça nessa fase, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu já cortei. Ó, tá vendo? Dá pra ver, né? Ó, aqui tá a cintura, daí vai indo pra linha do quadril e até chegar na barra. Então, aí eu vou nesse aqui e jogo direito com direito. Eu esqueço o molde, porque se eu for fazer novamente pelo molde, arrisca eu errar, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou cortar direito por esse aqui, que foi o primeiro que eu fiz a limpeza, eu vou cortar o segundo. E aí, as costas a mesma coisa, e aí a gente já começa a montagem. Sem esquecer que esse vestido eu vou forrar. Sempre que eu faço bastante retalho, assim, quando é para ser uma peça mais um pouquinho mais requintada, assim, eu coloco um forrinho, porque primeiro as costuras não ficam tocando no corpo e segundo a peça dá um caimento melhor, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou cortar direito sobre direito e aí já vou fazer uma costura na linha da frente para não me perder. Então, temos o nosso vestido pronto, o nosso vestido de jersey confeccionado em retalho. Ele é um vestido que fica muito lindo, porque essa modelagem é tudo de bom. Essa modelagem, ela vem, ela favorece, tem uma largura bacana na roda dele e as costas fica linda. Olha aqui a linha do corpo. Então, assim, é perfeita essa modelagem altamente comercial, né? Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente fez. Então a primeira coisa, eu mostrei o molde para vocês e mostrei que ele tem costura na frente e nas costas. Então nós vamos gerar 4 partes iguais, sendo que, lembrando que é direito sobre direito na frente e direito sobre direito nas costas. Por quê? Porque se a gente colocar os 4 e cortar de um lado, nós não vamos conseguir, porque nós precisamos um direito e um esquerdo, um direito e um esquerdo, né? Então, nós unimos os retalhos. Como é um vestido muito longo e largo, ele foi bastante retalhos, mas ainda sobrou daquele lotezinho de preto e branco que eu recebi. Então, nós fomos unindo assim, fomos encaixando em cima da modelagem parte por parte, unindo 2 pedaços, 3 pedaços, emendava até que fechou. Aí nós cortamos o forrinho num retalho que era um branco, sem emenda, só tem emenda na frente e nas costas mesmo. Ele é mais curto porque o forrinho vai até a altura do joelho, não há necessidade de ir mais que isso, né?
Aí, então a primeira coisa que nós fizemos foi unir os retalhos, a segunda foi cortar cada parte, depois cortamos o forro e unimos o decote, forro e parte externa. Depois as cavas, forro com a parte externa. Aí nós colocamos assim, nós viramos uma das partes, encaixamos dentro e fechamos embutindo a linha do ombro. Aí depois disso nós fechamos as laterais e eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro esse vestido, o preto e branco é muito comercial, é uma moda assim que é uma peça muito única. Jamais eu vou conseguir fazer outro vestido igual a esse. Não tem como, eu não vou encontrar esse retalho que veio de uma fábrica, esse veio de outra, esse aqui veio de outra. Então eu não vou conseguir. Quem compra esse vestido tem realmente uma peça única. E é isso que a cliente que compra a nossa moda quer. Ela quer uma peça única. Gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E um beijo no coração.